Hoje vamos entender, num breve relato para não ser cansativo, essa guerra que acontece atualmente, agora em 2023, em Israel, quando Israel foi atacada pelo grupo Hamas, que pertence à Palestina. Então tudo começa na rivalidade entre duas mulheres e no meio um homem, um patriarca chamado Abraão. E as mulheres, Sara, sua esposa legítima, e Agar, a sua serva. Olá, eu sou a Cláudia Marcondes, esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu fico muito feliz e grata de ter você comigo aqui nesse vídeo. Vamos entender essa história de uma forma simples e objetiva. Compreender que essa guerra, ela tem um aspecto muito mais espiritual, na psique, na alma, nas consciências das pessoas envolvidas, do que realmente pelo material, por mais que eles falem e reivindiquem os seus direitos. A história começa quando Abraão sai da Suméria, onde ele era um caldeu, seu lugar de origem, com o chamado de ir pelo mundo e formar um novo povo. Ele era um homem muito rico, então ele com sua esposa Sara, ambos já eram velhos, já eram idosos. Pega suas coisas e segue pelo mundo, porque ele está disposto, a partir daquele momento, a adorar um único Deus. E na Suméria, o Deus adorado era o Deus Anu, o Deus do céu, e Ki, a deusa da terra. Então ele sai nessa caminhada e passa por vários lugares. Passa pelas terras do Egito, onde lá a Sara é pega como se fosse sequestrada, porque o faraó acha ela uma mulher muito bonita e fica com Sara lá no seu harém. Mas depois eles conseguem a libertação de Sara e ela sai do Egito com uma serva chamada Agar. Eles continuam nessa caminhada e Sara, com 75 anos, ainda não tinha dado nenhum filho a Abraão. Ela era uma mulher estéril. Porém, como Abraão faz uma aliança com Deus, Deus promete que dará a Abraão um filho e que desse filho sairá uma grande nação. Porém, os dois, com a idade já muito avançada, Sara não confia totalmente, nem Abraão também, os dois não confiam plenamente na palavra de Deus. E aí Sara resolve então dar a sua serva Agar para Abraão então ter esse filho. E é o que acontece. Agar engravida, dá à luz a Ismael e ambos convivem ali no acampamento. Sara, esposa legítima, Abraão, patriarca, e Agar, a serva, aí agora com o filho Ismael. Ele vai crescendo. Sara começa a criar, não exatamente Sara, começa a criar-se ali um clima de rivalidade entre as duas mulheres. Não vamos tomar nenhum lado, porque o livro sagrado, ele não traz a história completa. São pergaminhos com pedaços de história e a gente vai complementando com apócrifos também, com outras leituras. Então não se sabe quem começou, mas existiu ali sim, criou-se ali uma rivalidade de Sara com Agar, a ponto que foi ficando insuportável. Em determinado momento, Sara já com 90 anos, e aí Ismael parece que já tinha entre 11 e 12 anos, 10 ou 11 anos, por aí, não existe uma idade exata. Sara, então, engravida e dá à luz a Isaque, que seria o primogênito oficial de Abraão. Porque Deus cumpriu a promessa, Deus já havia prometido ao casal esse filho. Bom, aí Sara pede a Abraão para expulsar Agar e Ismael do acampamento, como se tivesse ficado pequeno demais para os dois filhos, Ismael e Isaque. Abraão fica um pouco inseguro, ele hesita, ele não quer expulsar o próprio filho Ismael para o deserto, mas no final ele então expulsa a serva Agar com Ismael. E eles, no deserto já, sem comida, sem água, estão prestes a morrer. Agar
senta embaixo de uma árvore. Primeiro ela deixa Ismael numa outra árvore, porque diz no livro sagrado que ela não queria vê-lo morrer de sede. E aí ela começa a orar, a rezar. E então o anjo do Senhor aparece para ela e mostra um poço. E ali ela consegue dar a água para o seu filho e ele sobrevive. Não sabemos se ela também sobreviveu, né? Existe um estudo rabínico que diz que ela não sobreviveu, mas eu já vi leitura e estudo que diz que sim, que ela sobreviveu e que inclusive ela é Quetura, mas vamos chegar lá. Bem, nisso, Ismael então se torna um guerreiro rebelde criado no deserto. E para confirmar isso, nós temos aqui em Gênesis 16, deixa eu pegar aqui para ler. Quando o anjo fala assim sobre Ismael: ele será um homem feroz e sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. É como se uma promessa de guerra, né, infinita, por causa dessa rivalidade, talvez por causa de uma injustiça que aconteceu ali, né, quando, quer dizer, então o filho biológico nasce, aí o outro já não serve mais, expulsa. A gente não queremos aqui julgar nesse vídeo, nós estamos só pensando. Ou será que Agar se tornou tão insuportável, a convivência ficou tão insuportável a ponto de Sara necessitar tomar essa atitude, pedir a Abraão para expulsar? Nós não sabemos, porque, como eu digo, o livro sagrado traz pequenos relatos. Muitas histórias no livro sagrado, elas não têm um final, elas ficam assim, porque o livro sagrado não traz finalização para muitas histórias. Então, essa rivalidade começou com a história de Sara, Agar e Abraão. Porém, Sara e Abraão já mortos, Isaque se casou com Rebeca. Rebeca dá à luz a 2 meninos, Esaú e Jacó. Esaú nasce primeiro e Jacó nasce agarrado ao calcanhar do irmão. Esaú nasceu primeiro, então ele é o primogênito, embora gêmeos, mas o Esaú nasceu primeiro. Já crescidos, Esaú um guerreiro, já um homem de caça, Jacó mais calmo, mais caseiro, fazia cozidos, cozinhava. O que acontece? Rebeca tem uma preferência por Jacó e ela arma um plano para que Jacó tome a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão Esaú, porque Isaque, na velhice, já estava sem enxergar direito. Então eles armam um plano bem bolado, porque deu certo. Jacó recebe essa bênção no lugar do irmão, e aí depois acontece uma nova confusão, porque Jacó tem que sair correndo, que Esaú queria matá-lo, e fortalece essa rivalidade, como se fosse uma maldição na família, fortalece essa rivalidade. Depois, tudo se resolve. Jacó retorna com Raquel e com Lia, já com uma família grande, servos, muito dinheiro. Naquela época, dinheiro era associado aos animais, então ele retorna com muitos animais, então ele se tornou um homem muito próspero. A coisa se resolve, só que não é bem assim, né? Porque ficou essa atmosfera de rivalidade, as sombras das pessoas, orgulho, egoísmo, a pessoa se achando injustiçada. Houve tudo isso nessa história da família, como uma maldição mesmo, que eu acabei de falar. Então isso não acaba tão facilmente. E Esaú ainda se casa com uma prima, filha de Ismael, irmão de Isaque. Vocês sabiam disso? Ele casa com a prima, o que fortalece mais ainda o apoio de Esaú a Ismael, porque aí junta assim, dois se sentindo injustiçados, né? Então fica esse ranço aí da injustiça que vem sendo carregado. Bom, depois que toda essa turma aí vai embora para o plano espiritual, lá no ano de 622, 630, surge a fundação do islamismo com o profeta Muhammad.
que ele diz ter tido uma mensagem através do anjo Gabriel. Então ele escreve a Bíblia Islâmica, que é o Alcorão ou Corão, similar à Bíblia hebraica. Então olha aí uma competição, né? Então a gente entende a história como realmente uma guerra espiritual que vem aí nessa ancestralidade até os dias de hoje, até a atualidade do ano de 2023, que por mais que fale que são por coisas materiais, água, luz, comida, dinheiro, verba, seja o que for, a gente sente o peso das coisas mal resolvidas e que foram levadas para o plano espiritual. E existe essa guerra, então. O que resta a nós, que temos consciência, que estamos em busca do autoconhecimento, busca de um crescimento espiritual. E só fazendo aqui um parêntese, minha gente, meus amigos e minhas amigas, esse canal aqui, ele não é um canal religioso. Eu não sou católica, muito menos protestante, nem budista, nem hinduísta. Esse canal é um canal que fala sobre crescimento espiritual. E precisamos estar com a mente aberta para ler, sim, ter leitura, livro sagrado, um Bhagavad Gita, que eu ainda não estudei, mas vou começar a estudar, ler várias literaturas e livros e ir buscando a nossa própria compreensão. Sair daquele conceito de boi de manada, eu vou junto aqui, eu acredito nisso aqui, vou junto. Não, leia, busque o teu entendimento, busque compreender o que teu coração te diz ali quando você lê, faz aquela leitura. Né? Não vá pela opinião dos outros, opinião da maioria. Vá pelo que você entende, pelo que você compreende, mas claro, buscando essa conexão com o eu supra, buscando essa conexão com o Criador, com Deus, com o grande arquiteto do nosso universo. Porque aí fica muito mais fácil você compreender o que realmente é sensato, é coerente, é justo, tá? Isso é só um parêntese que eu fiz aqui. O que nos resta é colocar o nosso pensamento em alta frequência vibracional de amor, rezar, orar por essas pessoas que estão vivendo essa guerra nesse momento presente, para que sejam amenizados esses sofrimentos, limpar as memórias dessa ancestralidade de rivalidade que até hoje existe, lá da história de Sara e Agar. Se tem culpada, se foi injusto, não cabe a nós julgar. Mas precisamos sim emanar uma grande força de luz, de amor, para que o planeta não seja castigado. Muito pelo contrário, para que o planeta possa também emanar a sua própria luz de amor, de bondade, de bênçãos, que vem para nós que habitamos aqui. Esse é o recado de hoje. Eu espero que possa ajudar vocês a pensar e compartilhar também a tua opinião aqui, se você quiser deixar. Espero ter contribuído. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!